Zacarias, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 9, quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor veio a mim dizendo: toma dos que foram levados cativos, a saber, de Eudaia, de Tobias, de Jedaias, os quais vieram de Babilônia, e vem tu no mesmo dia e entra na casa de Josias, filho de Sofonias. Toma, digo, prata e ouro, e faze coroas, e põe-nas na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e fala-lhe dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: eis aqui um homem cujo nome é novo, ele brotará do seu lugar, e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, e ele levará a glória, assentar-se-á no seu trono, e dominará, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos os ofícios, e estas coroas serão para Helen, para Tobias, para Jedaias, para En, filho de Sofonias, como um memorial no templo do Senhor. E aqueles que estão longe virão, e edificarão no templo do Senhor, e vós sabereis que o Senhor dos Exércitos me tem enviado a vós, e isto sucederá assim, se diligentemente ouvires a voz do Senhor vosso Deus. Amém? Podeis assentar. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor para todo e único sempre. Meus amados e queridos irmãos, passagem esta bíblica, passagem esta profética e passagem essa judaica. Bíblica porque se encontra na Bíblia. Profética porque está intrínseco em um dos livros dos profetas da Bíblia Sagrada, a saber, o profeta menor Zacarias. E judaica, porque conta a história da restituição, da edificação do povo de Israel depois ou pós o cativeiro. Por isso que é um texto bíblico, profético e judaico aqui nessa noite. Mas, queridos, dentro desse texto sagrado existem alguns pontos de suma importância para nós aqui nessa noite. Eu tenho absoluta certeza em Deus, que Deus no decorrer deste culto, no decorrer desta reunião festiva, já tem falado aos nossos corações, já tem falado às nossas almas. Eu estava aqui louvando a Deus, adorando ao Senhor, quando nossos irmãos louvaram, nossos irmãos adoraram, e nós sentimos a presença do Senhor aqui maravilhosamente. E quem já sentiu a presença de Deus, dá um sinal aqui nessa noite. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Por isso, quando nós vemos esse texto sagrado aqui, e nós, aleluia, falamos a respeito do profeta Zacarias. Mas é interessante e importante dizermos que quando falamos de profeta, a Bíblia nos mostra que existe 17 profetas. Olha aqui, 17 profetas que deixaram registro na Bíblia Sagrada. Entre esses 17 profetas, louvado seja o nome do Senhor, eles deixaram o registro da sua vida, do seu ofício e de tudo quanto vaticinaram. Uma coisa importante e interessante é que dentro dessa quantidade, dentro dessa numeração, cerca de 12 deles vaticinaram antes do cativeiro babilônico. 2 deles profetizaram durante o cativeiro, a saber, Ezequiel e Daniel. E 3 deles após o cativeiro, Ageu, Zacarias e Malaquias. Desses 3 últimos, o que mais se destaca é o profeta Zacarias, por ser o segundo maior profeta messiânico de toda a Bíblia Sagrada, perdendo somente para Isaías, e mais ninguém. É o que mais profetizou depois de Isaías a respeito do nascimento
do crescimento, do desenvolvimento, da morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O profeta Zacarias, ele vem trazendo um conteúdo profético e escatológico de uma forma tão extraordinária, tão revelativa, que serve para os nossos dias, que serve para a modernidade, que serve para os nossos dias odiernos. Quando nós chegamos aqui no capítulo de número 6 e vemos esse texto sagrado, a partir do versículo que lemos até o versículo de número 15, nós vemos o Senhor levantando o profeta Zacarias, cujo nome significa o Senhor lembra. Então, quando nós vemos esse texto profético aqui, Deus usando o teu servo, usando o teu ungido, dizendo que traria uma edificação e uma renovação a Israel outra vez, através de um homem, através de uma pessoa, porque Deus usa pessoas, Deus não usa pau, Deus não usa barro, Deus não usa objetos, Deus não usa nenhum tipo de utensílio, Deus usa pessoas, como já foi dito aqui pelo nosso querido irmão que nos antecedera, aleluia. Deus usa pessoas que são templo da sua casa, que são moradas do Espírito Santo de Deus. Eu não sei nessa noite, eu não sei qual é a sua situação, eu não sei o que você veio fazer aqui, eu não sei se você veio participar, se veio olhar, ou se veio adorar ao nome do Senhor. Mas uma coisa eu sei, que Deus está presente aqui, e vai falar comigo e contigo nessa noite. Quando nós vemos que Deus vai utilizar uma pessoa, a primeira coisa que Ele faz, Ele usa dos seus profetas, dos seus instrumentos, e leva o profeta a profetizar. Leva o profeta a vaticinar para um homem chamado Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Josué era o que tinha a autorização, era o que tinha a ordenança sacerdotal de então. O sumo sacerdote Josué estava junto com aqueles que vieram do cativeiro babilônico para realizar a grande obra de edificação e de renovação para Israel outra vez. E o texto, irmãos, é extraordinário. O texto, meus irmãos, é maravilhoso. Uma coisa que nós vemos aqui, aleluia, é que quando nós vemos a comparação de Josué com Jesus Cristo, é uma comparação perfeita. O próprio sumo sacerdote Josué é um tipo de Cristo. Nós vemos na comparação, na índole, nas características do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, bate perfeitamente com as características, com a índole, com todos os requisitos do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós lemos aqui, eis aqui um homem, como diz o nosso tema, cujo nome significa renovo, literalmente falando, o texto fala de Josué, o sumo sacerdote, porém, figuradamente falando, fala de Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Por isso, meus queridos, que quando nós analisamos o texto e começamos a fazer a comparação, a primeira coisa que vemos é o nome. O nome Josué.